Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente está no capítulo 2, a origem do ser humano. Nós já começamos o capítulo acerca da origem da humanidade no nosso planeta. Começamos estudando a origem do nosso próprio planeta. Vimos que a origem do nosso planeta vem dentro de um processo natural de formação do universo, né? Vimos também que há duas explicações para o surgimento da vida, do planeta, de toda a existência. Essas duas explicações, uma é o criacionismo. A teoria do criacionismo defende que toda a existência foi criada por Deus. A fonte para essa teoria nós temos a Bíblia, que é onde está os escritos acerca de como Deus teria criado o universo, o mundo, o ser humano, tudo ao longo de 6 dias e havia descansado ao sétimo, né? Teorias de criacionismo, nós temos cada povo, cada cultura, cada religião vai ter a sua explicação, né? O seu mito fundador, a sua explicação para o surgimento da existência. E nós temos outro tipo de explicação que nós já vimos, que seria o evolucionismo, que é a explicação utilizada pela ciência para explicar o surgimento da humanidade, o surgimento dos planetas, da existência em si. E essa teoria chamada de evolucionismo defende que toda a existência, seja ela seres humanos, animais, o planeta, ela vem de um processo natural, né? Ou seja, da própria natureza de evolução. O próprio universo se originou a partir de uma imensa explosão de átomos. Dado a temperatura, os átomos foram se juntando e formando primeiramente as estrelas. Aquilo que sobrou foi se juntando e formando uma massa incandescente, né? Como a gente consegue ver aqui nos primeiros estágios do planeta Terra, uma massa incandescente de rocha derretida. Com o passar do tempo, essas rochas foram se resfriando, foram gerando vapor, água, novos elementos, química foi surgindo nessas atmosferas, nesses caldos ferventes. Surgiram bactérias, das bactérias algas, das algas formas de vida, protozoários que já passavam a se alimentar dessas algas, trilobitas, as primeiras espécies de peixes, mamíferos, anfíbios, né? Aqueles animais que são adaptados para viver tanto na água como também na terra, até que uma espécie primitiva de anfíbio se adaptou para viver apenas em terra. Então, a partir desse momento, e foi desse animal que veio todos os outros, né? Répteis, pássaros, outras formas se desenvolveram também de insetos. Em algum momento surgiram os mamíferos, e dos mamíferos surgiram os seres humanos, né? A gente consegue ver aqui na página que estamos 32 alguns pontos acerca desse processo de evolução, e a gente vê que os primeiros mamíferos surgiram no planeta há cerca de 70 milhões de anos, né? E a partir desses primeiros mamíferos vem havendo todo um processo de evolução, a qual espécies novas vão surgindo no planeta e outras espécies vão entrando em extinção, deixando de existir, né? Já houveram várias espécies que dominaram o planeta Terra antes do ser humano, né? O ser humano é apenas a mais recente, mas não será a última, né? Outras espécies virão depois da humanidade, certo? Vimos o processo de homonização, de que forma a evolução natural, a adaptação fez com que alguns primatas, para sobreviver no momento que as savanas africanas deixaram de ser floresta para serem vegetação mais rala, uma espécie de primata, para sobreviver, conseguir enxergar mais longe e se locomover,
desenvolveu o bipedismo, ou seja, bípede é uma espécie que anda sobre os dois pés, né? E essa adaptação, o bipedismo, fez com que essa espécie de primatas ela conseguisse sobreviver com maior facilidade, tanto porque conseguia se locomover com maior velocidade até uma espécie de alimento, como ela conseguia se proteger também, ela conseguia ver um pouco mais longe. E a partir dessa adaptação outras vieram, a alimentação mudou, a com a alimentação, né, os primeiros primatas passaram a se alimentar de carne, a carne mudou a configuração do cérebro, o cérebro mudou cresceu, com o crescimento do cérebro, a capacidade de raciocínio também se expandiu, né? E com essa capacidade de raciocínio expandida, a humanidade também expandiu a sua atuação, ela expandiu a sua forma de domínio da natureza, né? De utilizar a natureza a seu favor. E cada novo processo de domínio da natureza, a utilização de pedras, a fabricação de objetos, fez com que a humanidade mudasse também o seu corpo, porque mudava a sua alimentação, e também favorecia o crescimento, a mudança do cérebro, que por sua vez fazia a humanidade desenvolver ainda mais seu raciocínio. Esse processo de modificação do próprio corpo, crescimento do cérebro e das habilidades, né, dos homos, até que surgiu uma espécie plenamente de capacidade cerebral evoluída, que é o nosso galho de evolução, né, dos primatas, que é o Homo sapiens sapiens, que é a forma atual que todos nós somos definidos na biologia. Então esse foi o processo de homonização. A gente viu também, como eu já falei, as duas teorias, né? Há uma teoria que explica a partir do evolucionismo e a outra teoria que explica a partir do criacionismo, que a gente já viu que é a visão mais religiosa com base na Bíblia, e outra com base na evolução das espécies, por isso o próprio nome, evolucionismo, evolucionista, e teoria criacionista, né? De criação, né? E vamos passar hoje a discutir, né, os dois períodos, o período paleolítico, que faz parte de um vasto período de tempo, onde a humanidade ela foi principalmente o que? Coletora, né, e caçadora, ou seja, a sobrevivência vinha a partir da coleta de frutas, raízes, plantas comestíveis, né, e a partir da caça, né? A maior parte do período da humanidade foi o período onde a humanidade era coletora e caçadora, que é o período paleolítico, ou o período da pedra lascada ou da pedra polida, né? As ferramentas eram feitas a partir da utilização de pedras. E a partir do momento que a humanidade desenvolveu outras formas de sobrevivência, quais? A agricultura e a domesticação de animais. Com a agricultura, as pessoas não precisavam mais ficar se mudando de local para local, como acontecia no Paleolítico. No Paleolítico, na Idade da Pedra, né, popularmente conhecido como Idade da Pedra, as pessoas eram nômades. O que é ser nômade? É quem não tem uma residência, uma casa, uma moradia fixa. Ela está sempre mudando de local. Por que as pessoas mudavam de local? Porque elas precisavam encontrar sempre outras fontes de alimento. Chegava no local, colhia aquelas plantas, as frutas relacionadas ali que dava para se alimentar, caçava naquela região. Quando diminuía a quantidade de alimento, as pessoas se mudavam para outra região. E isso é nomadismo, né? Aquele que fica sempre mudando de local. Já no Neolítico, a humanidade conseguiu desenvolver a técnica da agricultura, ou seja, plantar, cultivar, né, plantas.
Com o cultivo de plantas, não precisava você ficar mudando de local em local. Você mesmo plantava e colhia aquilo que era necessário para você sobreviver. E juntamente com a agricultura surgiu também a domesticação de animais, do cachorro, do boi. A domesticação de animais serviu como você criar animal, ele se reproduzir, não precisava você ficar caçando, né? Então você tinha uma fonte de alimento fixa para você, né? Não precisava você ficar mudando de local. Então foi no Neolítico onde esses dois passos importantes para a humanidade ocorreram: o surgimento da agricultura e a domesticação de animais. E é por isso que no Neolítico, desculpe, é no Neolítico que a agricultura e a domesticação de animais surgem. Por isso que chama Neo Novo, Lítico período, novo período, né? No Neolítico, a humanidade se tornou sedentária. Sedentarismo. O que é o sedentarismo? O ser sedentário é aquele que tem uma residência fixa, parado, né? É aquele que não precisa ficar se mudando de local em local. Por quê? Porque agora a humanidade tinha a agricultura e a criação de animais para possibilitar toda a alimentação que era necessária. Então não precisava ficar mais trocando de região em região, certo? Então essas duas principais características entre paleolítico, a humanidade era caçadora e coletora, e no neolítico, onde foi desenvolvido a agricultura e a domesticação de animais. No paleolítico a humanidade era nômade, e no neolítico a humanidade tornou-se sedentária. Então, para ajudar a gente a compreender o nosso conteúdo, né, a gente está estudando agora os períodos paleolítico e neolítico. A gente já viu que, de acordo com os fósseis encontrados, que são restos, né, ossadas de antigos primatas e homos, tanto o Homo sapiens quanto outras formas evolutivas de homos, como Australopithecus, Neandertales, Homo erectus. Esses fósseis são encontrados principalmente no continente africano, aliás, só no continente africano, né? Grande parte deles no sul da África, e percebe-se que eles vão se expandindo por todo o continente africano. É por isso que a gente costuma dizer que a África é o berço da humanidade, né? Do continente africano, e o que levaram essas espécimes de primatas a irem se expandindo. As mudanças climáticas, como eu falei, há alguns milhões de anos, a África ela era uma grande floresta, inclusive o deserto do Saara, né? E com o surgimento de mudanças climáticas no planeta, essas florestas desapareceram. Então ficou só apenas uma vegetação rala que a gente chama de savanas. E aí esses mamíferos, primatas, tiveram que descer das árvores, porque as árvores foram cada vez mais morrendo, desaparecendo, a fonte de comida mudando. Então eles foram sempre em busca de novas fontes de alimentação, sempre seguindo os rios, certo? Os rios. Essas espécimes de primatas foram se expandindo pelo continente africano e passando para outras regiões do planeta, chegando na Ásia, né? E também na Europa, né? Sempre seguindo cursos de rios, certo? O Paleolítico, que é o período da pedra lascada ou pedra polida, mas enfim, paleo vem de pedra, né? E lítico, período. Então, a maior parte do período da história da humanidade, o ser humano na forma moderna que nós conhecemos, que somos a partir, né, das pessoas como nós vemos hoje, que costumamos chamar de Homo sapiens sapiens, né? Com o cérebro do tamanho que nós temos, com o nível de pensamento e raciocínio do nosso, ela só tem cerca de 300 mil anos. Então, durante pelo menos 280 mil anos, a humanidade viveu em um período onde
a gente denomina de paleolítico, ou período da pedra, né? A humanidade se utilizava de ferramentas a partir de pedra, de madeira, fogo, morada sempre em cavernas, né? Para sobreviver, certo? Como eu já falei, as ferramentas utilizadas e produzidas a partir de pedras era a principal fonte e forma de fabricação de armas, certo? De objetos de trabalho também, lanças, flechas, ponteiras. Como eu já falei, durante o período paleolítico, a grande característica da humanidade, a humanidade ou a sociedade, a humanidade era formada por caçadores e coletores, né? Era a principal forma de obter sustento, alimento. Seria caçando outros animais como fonte de carne, né? E também coletando frutas, raízes, plantas que fossem comestíveis. As ferramentas nós já vimos, inclusive. Então, como a humanidade ela era caçadora e coletora, né? Ela era também nômade, ou seja, ela não tinha uma residência, uma morada fixa. As pessoas tinham que estar constantemente se mudando de uma região para outra em busca de alimento. E é, as ferramentas, os objetos eram feitos, como eu já falei, principalmente a partir de pedras, mas também ossos, chifres, madeiras, né? A utilização do fogo, ela surgiu bem depois, certo? Durante grande tempo da história da humanidade, a humanidade não soube como utilizar o fogo, aliás, não soube como produzir o fogo. O fogo era obtido sempre a partir de uma de uma ação natural, um raio, um incêndio, uma queimada, né? As pessoas, durante grande parte da história da humanidade, a humanidade conseguiu fogo e a partir de uma ação natural da própria natureza, e ia mantendo o fogo sempre aceso para quando precisasse, né? Demorou muito tempo para que a humanidade conseguisse produzir fogo, ela mesma sozinha, né? Nós temos sobre esse período, nós temos centenas de pinturas rupestres. Pintura rupestre é as pinturas realizadas pelos homens primitivos, né? Pelas comunidades primitivas. Elas foram feitas principalmente no interior de cavernas, com tintas feitas a partir de casca, raízes de plantas, também de algumas rochas que soltam pigmentação, né? E essas pinturas rupestres retratam os animais da época, retratam caçadas, retratam rituais religiosos, né? Os rituais religiosos dessa época, eles tinham a ver com principalmente as características dos animais. Então era cultuado a força, né, dos animais, a bravura daqueles animais mais bravos, né? E cerca de mais ou menos 10 mil anos atrás surgiu um novo período denominado de Neolítico. A gente já viu que o lítico vem sempre de período e o neo significa novo, um novo período. Nesse novo período vocês já conseguem ver, junto a essa pequena família aqui, duas coisas que caracterizam a humanidade no Neolítico, que é o que? A agricultura, veja só, uma plantação aqui de talvez trigo ou cevada, a agricultura e a criação, domesticação de animais. Nós temos aqui a cabra, né, que foi um dos primeiros animais a ser domesticado, era uma fonte de carne, era uma fonte também de leite, a fonte também de gordura, pele, né, para confecção de roupas, chifres, ossos, né, tudo era aproveitado na fabricação de objetos. E também os cães, que foi também uma das primeiras espécies de animais a ser domesticada pelo homem.
né, que ajudava na proteção contra outros animais predadores, né? E vocês vão ver que essa família ela é plenamente o que? Sedentária, ela não é nômade. A gente consegue ver isso primeiramente pela casa deles. Vão surgir no Neolítico as primeiras formas de habitações. Essas habitações que não são agora simples cavernas. Essas habitações não são simples cavernas, não é isso? E o que vai permitir à humanidade ser sedentária, né? Deixar de ser nômade? Como eu já falei, justamente o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, né? Com a agricultura e com a criação de animais, as pessoas não precisavam mais se preocupar em ficar mudando de uma região para outra, porque ela tinha toda a alimentação necessária, né? Por parte da agricultura e da criação de animais, né? Ninguém vai fazer uma plantação para ir embora e deixar a plantação, né? Muito bem, essas são as principais características do Neolítico: agricultura, domesticação de animais, sedentarismo, né? Surge aqui também no Neolítico as primeiras núcleos de habitação, as primeiras habitações produzidas. As pessoas vão buscar morar perto umas das outras para se proteger de animais, né? Para se proteger, se ajudar, trabalhar junto, produzir mais, né? O ser humano ele é um ser social, certo? Então quer dizer que o trabalho ele só acontece coletivo, ninguém sobrevive só, né? E para sobreviver só, você não consegue sobreviver só tendo acesso a tudo, né? Nós hoje, a nossa sociedade, a gente só consegue ter acesso a um ventilador, a um celular, a alimentação, roupa, tudo porque tem diversas pessoas produzindo isso e trocando, né? Sempre trocando algo por outro, comprando, vendendo, não é isso? Então, as pessoas buscaram morar juntas para dividir o trabalho, né? Aumentar as plantações, certo? Nesse período nós temos o que? O período neolítico, a domesticação de plantas e animais. Nós temos diversos sítios arqueológicos pelo mundo inteiro, né? Que datam desse período, de mais ou menos 10 mil né, anos atrás, onde surgiram os primeiros núcleos, ou seja, aquelas famílias que eram nômades passaram a se juntar e formar um núcleo de habitação, morando junto para trabalhar junto, produzir junto, criar junto, né, e tornar a vida mais fácil, né? Como vocês veem, há sítios arqueológicos desse período, né, no mundo inteiro, certo? Aqui nós temos um pouco da datação, né? Essa datação vai variar, tem livro que fala de 4 milhões a 8 mil anos, outros vão falar de 3 milhões a 10 mil anos, mas é sempre nesse nível, né? De alguns milhões de anos até 10, 8 mil anos. A humanidade viveu durante um período chamado Paleolítico, né? E há cerca de 10, 8 mil anos atrás começou um novo período chamado Neolítico. E aí o que se destaca é que há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, dentro do período do Neolítico, nós temos o surgimento dos metais. Pela primeira vez a humanidade desenvolveu algo que pudesse ser utilizado como arma, como ferramenta de trabalho, mais resistente que pedras, ossos e madeira, que foram os metais. Primeiramente bronze, né? Muito tempo depois, só há cerca de 1500 anos antes de Cristo é que surgiu o ferro, né? Mas o bronze foi a primeira forma de metal utilizado, né?
cerca de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras formas de metais, principalmente o bronze. As conquistas tecnológicas durante o Paleolítico. A gente já viu que as ferramentas foi uma grande conquista, né? A humanidade produzir ferramentas. No caso do Paleolítico eram de pedras, ossos, chifres, né? O desenvolvimento também da linguagem, formas de religiosidade. Durante o Neolítico foi desenvolvido a agricultura e a domesticação de animais. Então a caça e a coleta não desapareceram, mas deixaram de ser a principal fonte de obtenção de alimentos, porque as pessoas agora podiam plantar e também criar o próprio animal para depois eles se alimentarem, né? E durante a Idade dos Metais, a substituição dos instrumentos de pedra, madeira e ossos por instrumentos feitos de metal. Primeiramente o bronze, depois vieram outros, né? Até chegar no ferro. As características durante o Paleolítico, a humanidade ela vivia de forma nômade, ou seja, o nomadismo, que eu já disse, ela é sempre em movimento, buscando novas regiões para caçar e coletar alimentos. Durante o Neolítico, nós temos o sedentarismo. Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, a humanidade passou a morar de forma fixa, parada, em um único lugar. O nome disso é sedentarismo. E durante a Idade dos Metais, aqueles primeiros núcleos urbanos, núcleos de habitação, que eram algumas famílias reunidas, formaram as primeiras que eram as primeiras famílias, tribos, né? Durante a Idade dos Metais se transformaram em vilas, vilarejos, comunidades e até mesmo os primeiros povoados e cidades, né? Então a gente já consegue ver que as primeiras cidades vão surgir em torno da humanidade, em torno de mais ou menos 5 a 4 mil anos antes de Cristo. As primeiras cidades, né, surgiram na Idade dos Metais. Antes disso, a humanidade vivia o quê? Em pequenas tribos, né, pequenas comunidades, né? E antes disso, durante o Paleolítico, a humanidade ela era nômade, então era apenas uma família ou poucas famílias buscando pequenas pessoas, um número pequeno de pessoas, buscando sempre novas regiões onde elas pudessem caçar e coletar, né? No período Neolítico, as características eu acho que a gente já viu um pouco delas. Aliás, já vimos bastante delas, né? As características do período Neolítico. A pedra ela passou a ser polida, melhorando o corte, né? O homem passou a se fixar à terra, domesticando animais e cultivando alimentos. Começou assim a produzir sua própria alimentação, né? Então, com esse fato, as pessoas passaram a morar de forma fixa, ou seja, o sedentarismo, né? Nessa etapa surgiram também as primeiras aldeias que se estabeleceram em um território, né? As primeiras aldeias foram justamente aquelas famílias buscando se juntar para trabalhar junto, plantar junto, criar animais juntos, se proteger de animais e tornar a vida mais fácil, né? Nessas aldeias a população começou a crescer e ampliou a oferta de alimentos. Com mais pessoas trabalhando, a quantidade de plantações aumentou, a quantidade de animais criados também aumentou, o que fez com que a alimentação, a quantidade de alimentação também crescesse, né? A disponibilidade de alimentação. A Idade dos Metais, que tem início há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, né?
A principal característica aqui foi o surgimento da metalurgia, principal forma cobre e bronze, bem depois veio o ferro, e a partir da utilização dos metais aumentou ainda mais a disponibilidade de alimentos, porque o metal possibilitava cultivar a terra de forma melhor, mais profunda, possibilitou o desenvolvimento de armas mais eficiente, né, com a ponta de cobre, de bronze, aliás, né, flecha, lança, possibilitou aí o surgimento das primeiras espadas, e é aí que vai começar também a guerra na humanidade, porque alguns povos, algumas tribos, né, começaram a querer tomar a plantação, os animais, as terras de outra tribo. E aí, para isso, eles se utilizavam de armas de bronze para matar aquelas pessoas, para brigar com aquelas pessoas e matar quem resistisse, para que pudesse tomar delas as terras, tomar os animais, tomar as plantações. Começou aí na história da humanidade, durante a Idade dos Metais, né, a ganância, começou a guerra, começou a disputa por territórios, né, a violência, certo? Então, desde o início aqui desse ponto, a gente já vai ver que surge na humanidade essa questão da violência, do roubo, né? Antes não tinha muito isso porque as formas de armas eram muito precárias, madeira, pedra, e também não havia disponibilidade de alimento. Só tinha alimento se você caçasse ou se você coletasse, né? Então só tinha sempre para aquele dia, nunca sobrava para outros dias. Já com a agricultura e com a criação de animais, grandes quantidades de animais criados, os grãos eram colhidos, guardados para você passar aquele período do ano todo se alimentando. Então outros povos, outras tribos foram cobiçando a produção de outras tribos. E aí começou essa disputa a partir da utilização das espadas de bronze, que foram os primeiros tipos de espada a surgir, né? O evolucionismo não vamos mais falar, porque a gente já falou, né, na aula passada. O processo de hominização a gente também já falou, que foi primeiro o bipedismo, né? A partir do bipedismo vieram outras transformações, como o crescimento do cérebro, a utilização de ferramentas, a mudança no corpo, o crescimento do cérebro sempre, né? Mais mudanças no corpo, no raciocínio, na alimentação, e mais mudanças cerebrais, que possibilitava, por sua vez, a humanidade a desenvolver ainda mais suas potências de raciocinar, planejar, de utilizar, produzir, fabricar ferramentas e dominar a natureza até o ponto que chegou do Neolítico, de desenvolver a agricultura, a domesticação de animais e até mesmo os metais. Aqui nós temos uma charge, né, até os nossos dias atuais, aonde de que forma a tecnologia está muitas vezes nos atrasando. Aqui nós temos um computador, mas poderia ser um celular também, né? É comum a gente olhar para a pessoa curvada ali no celular, né? Isso é uma crítica, porque a tecnologia, muitas vezes, quando ela é usada demais, ela acaba, ao invés de lhe ajudando a se desenvolver, ela pode lhe ajudar Eu fui desligar, desculpem, eu fui desligar aqui a ligação, acabei foi atendendo sem querer. Mas enfim, a tecnologia ela acaba por muitas vezes, quando utilizada de forma
desenfreada, ela acaba contribuindo para o nosso emburrecimento. A gente passa a conhecer muito do uso de um objeto e passa a desconhecer a nossa realidade. A gente perde o raciocínio, a gente perde a capacidade de trabalhar, de se locomover na natureza. Para isso basta a gente pensar com a diferença de vocês para os pais de vocês, para os avós de vocês, aonde a forma de tanto de brincar, de viver, de trabalhar, de se alimentar era muito diferente da de vocês, né? Era muito diferente. A gente já viu isso lá no nosso primeiro capítulo. Então a gente tem que ter cuidado com a questão da tecnologia para ela não tirar as nossas capacidades, né? A gente não pode deixar a gente não pode deixar de desenvolver a nossa capacidade de pensar, de trabalhar, né? De saber andar na nossa região, conhecer a nossa vegetação, os animais que fazem parte do nosso meio. Tudo isso é algo importante, né, para a humanidade. E aí, voltando aqui para o nosso livro de história, né, a partir da página 37, onde a gente retoma, nós temos logo aqui uma linha do tempo, né, caracterizando os dois períodos. O Paleolítico, né, de 2,5 milhões até 12 mil anos atrás. A gente já viu, né, período da pedra, o período da pedra lascada, né, teve início com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos e se estendeu até cerca de 12 mil anos atrás. Esse período compreende a evolução dos hominídeos, que é, né, aquele processo de hominização, certo? Então, esse período do Paleolítico, que é se estende desde os primeiros bípedes até o surgimento do Homo sapiens, e o Neolítico é o novo período, como eu já falei, aonde a humanidade, já com o cérebro desenvolvido no seu tamanho atual, ela conseguiu um nível de desenvolvimento diferente de todas os seus níveis anteriores, certo? Os próprios objetos ficaram mais refinados, né? As pedras passaram a ser polidas, o desenvolvimento de flechas, lanças, né, muito mais eficazes. Surgiram também as primeiras formas de núcleos de habitação, ou seja, as famílias se juntando para viver juntas. A gente viu que teve também algo que mudou a história da humanidade, que foi o surgimento da agricultura e da domesticação de animais. A humanidade passou a produzir seu próprio alimento e não depender só da natureza, né? A humanidade passou a ser sedentária e passou a produzir tanto alimento que muitas vezes sobrava para guardar para o ano seguinte. Como até hoje muita gente faz o que no inverno? Planta feijão, milho e guarda, né, para ir comendo o verão inteiro até chegar o próximo inverno. Não é nada diferente do que acontecia há tempos, há milhares de anos atrás. Pelo contrário, é uma herança desse período, certo? Aquilo que nossos pais, avós fazem, né? Faziam e muitos ainda fazem. O desenvolvimento do sedentarismo também nesse período, né? E há cerca de 5 mil anos atrás, 5 mil anos antes de Cristo, o surgimento dos metais, que a gente já viu, propiciou tanto uma eficiência maior no trabalho, como também possibilitou o surgimento das guerras, né, da violência. Um grupo de pessoas buscando tomar, roubar, matar outras pessoas para ficar com aquilo que era a produção delas, os animais, as terras, né? A gente também tem aqui
a gente costuma chamar de mesolítico. Meso é meio, lítico período, que é um períodozinho entre o paleolítico e o neolítico, né? Esse período foi um período de transição entre os dois, né? Por isso que ele chama de meso, meio, certo? A variação dele é variada, alguns vão dizer que ele foi de 5.000 anos, outros de 10, né? Mas ele é um período que tem as duas características. Tanto tinha grupos humanos vivendo de forma caçadora e nômade, como no Paleolítico, como tinha grupos humanos vivendo já em pequenas tribos, plantando e criando animais. Por isso que chama período de transição, meio, né? O Neolítico é um momento em que já todos, né, toda a humanidade já estava desenvolvida no ponto da agricultura, da domesticação e do sedentarismo, certo? Na página seguinte, nós temos, na página 38, a vida no Paleolítico. Nesse ponto aqui a gente vai chamar a atenção para o desenvolvimento do fogo. Uma das primeiras formas de produzir fogo foi o que? A fricção, né? Tanto você pode raspar um graveto no outro, até que ele esquente, 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 dessa quentura ele gere uma fagulha, né, que possa tocar, fazer fogo em uma vegetação seca, né? Como você pode também fazer a fricção dessa forma aqui, girando ele na palma da mão, na ponta de uma casca de pau, de uma madeira seca, você coloca a vegetação, né? E aí ela vai quanto mais você fricciona, ou seja, esfrega, né? Ela vai gerando quentura, vai fumaçando até que com a vegetação ela pega fogo. E o domínio do fogo possibilitou à humanidade afugentar animais, possibilitou à humanidade a produzir melhor o alimento, ele passou a ser assado, certo? Com o alimento assado não precisava a humanidade comer alimento cru, então é por isso que o corpo do ser humano ele é um corpo mais delgado, diferente de outros primatas, onde o estômago ele é muito protuberante, né? É aquele barrigão. Por quê? Porque ele precisa comer comida crua. A comida crua ela gera muitos gases, então o animal tem que ter um estômago muito grande. Quando a comida ela passa a ser assada ou cozida, né, ou seja, preparada no fogo, ela pode ser digerida com muito mais facilidade, né? E é por isso também que nossos dentes, nossa dentição, ela é menor, porque o fogo, com o fogo, a comida já vinha pronta para ser rasgada, digerida, pré-digerida pela boca, né? Coisa que não acontece com a carne crua, com a vegetação crua, onde é preciso você ter uma dentição muito forte, certo? É por isso que nosso corpo tem o design, né? O desenho que ele tem, dentes menores, estômago mais delgado. A gente já viu que a humanidade nesse tempo ela era nômade, ou seja, ela não tinha uma habitação fixa, ela ficava sempre mudando de lugar para lugar em busca de novas fontes de alimentação, tanto de plantas como de animais. Na página seguinte, que é a página 39, nós temos a especialização do trabalho, de que forma no Paleolítico o trabalho se dava principalmente a divisão de forma sexual, ou seja, as mulheres realizavam principalmente a tarefa de criar, cuidar das crianças, né, ficar com as crianças, enquanto os homens realizavam a caça, né, de animais. As mulheres realizavam também a coleta. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo formas de especialização do trabalho, aonde alguns iam caçar, outros iam pescar, né? As mulheres iam fazer a coleta, outras mulheres ficavam com as crianças, né? A gente também tem ainda no Paleolítico, olha só, dezenas de milhares de anos atrás, o surgimento das crenças ou das religiosidades. Tem várias pinturas que mostram o quê?
animais sendo cultuados, né? Não que o animal fosse um deus, mas ele representava algo de um deus. A força do animal, a bravura do animal, né? Até porque, imagine, numa vida dessa, tão assim, a morte era muito fácil. Então, alguns animais, eles eram mesmo fontes de vida, como era o caso do boi, o caso do mamute, porque dava carne para muitos dias, né? Para aquela família, para aquela tribo. Não eram tribos ainda, mas aquela comunidade, né? Aquelas pessoas que viviam juntas. Nós temos da página 39, nós vamos pular agora para a página 44. A página 44 do nosso livro didático, nós temos o Neolítico, né? O novo período, né? Nesse período a gente tem, como eu já falei, o início, o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, né? Requer vocês lerem com carinho sobre o Neolítico. O cachorro foi um dos principais e primeiros animais a serem domesticados, ajudava na proteção, né, das famílias e das primeiras tribos. A agricultura permitiu à humanidade não precisar mais ser nômade, não precisava mais ficar mudando de local em busca de alimento, porque a agricultura dava alimento necessário para a pessoa viver ali, né? Como eu já disse, você planta, colhe, tem aquele grão para o ano inteiro, para um período inteiro, né? Os primeiros surgiram aqui os primeiros povoados e tribos, né? Porque as pessoas buscavam viver juntas de outras pessoas para que pudessem produzir mais, criar mais e não ficar mais refém da fome ou da dificuldade, né? Da obtenção de alimentos. Outra coisa que, como eu já falei, a agricultura e a criação de animais possibilitou à humanidade o sedentarismo, né? Ou seja, ela viver fixa em um único lugar, né? Assim, a formação das aldeias, elas vão ser formadas nesse período, como eu já falei, do Neolítico, porque as pessoas estavam plantando sempre perto de rios, que é um local que você tem água perto para irrigar as plantações, criar os animais, né? Então as pessoas estavam plantando, as pessoas buscavam se juntar a outras famílias, a outros grupos, porque poderiam se proteger, poderiam plantar juntos, então poderiam plantar mais terra, colher mais, criar mais animais, né, assim. Então surgiram as primeiras aldeias, como vocês podem ver aqui no mapa. Essas aldeias sempre estão juntas de rios. Na África, na Ásia, na Europa, é onde são achadas as aldeias mais antigas do planeta, né? Na página 46, nós temos aqui o que seria uma aldeia na época do Neolítico. Aldeias, como a gente já sabe, no Neolítico houve uma especialização do trabalho, então nós tínhamos aqueles que iam, por exemplo, pescar, aqueles que iam, as mulheres, fiar, ou seja, como já era plantado, né, tinha também a plantação de algodão, fibras, que era utilizado na produção de tecido, né? Alguns iam cuidar das crianças, outros iam cuidar de alimentação, outros iam fazer objetos como cesto, cerâmica, né? Aqui no caso, ó, a cerâmica muito utilizada tanto como para colocar, né, comida ou bebida, ou mesmo guardar grãos de um ano para o outro, né, cereais. Outros iam para os campos plantar, colher, outros iam pastorear, os pastores, né, cuidar dos rebanhos de animais. Então era assim uma aldeia durante o período neolítico. E aí as pinturas rupestres nós já vimos, né? Algumas delas aqui nós temos uma cena de caça,
Aqui um caçador com arco e flecha, fazendo mira em um que seria talvez um cervo ou veado, algo do tipo, ou até mesmo um bisu, né? Outra cena aqui também de caçada, aqui um lanceiro, né? Alguém com uma lança, né? Uma manada de animais aqui. E aqui nós finalizamos o nosso estudo e a nossa apresentação do nosso conteúdo acerca do Paleolítico e do Neolítico. Só lembrando que aqui no Neolítico, por cerca de 5.000 anos antes de Cristo, vão surgir também os metais. E é nesse ponto que vai começar a guerra entre tribos. Alguns homens vão buscar se apropriar, né, da produção dos animais de outros povos, de outras tribos. E para isso vão usar as armas de metais, nesse caso de bronze. Começam as guerras, a violência, a ganância na humanidade. Certo? Vamos agora ao grupo do WhatsApp.